Gostaria de ler Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5. Diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Quando concluiu-se a parte da Bíblia Sagrada que conhecemos como Antigo Testamento, Deus ficou 400 anos aparentemente em silêncio para com o povo de Deus, o povo de Israel, o povo de Judá. Assim, se você pretende ouvir a voz de Deus, saiba que Deus se comunica não apenas através de vozes audíveis aos nossos ouvidos, mas também através da natureza, também através de sua sagrada palavra. Aliás, essa é a revelação final para nós. Portanto, se você quer ouvir a Deus, mas crê que ele está de alguma forma em silêncio, abra as sagradas escrituras, porque nela tu has de encontrar a tua resposta. Aos olhos humanos, você poderia pensar que Deus esqueceu-se de seu povo ou que desistiu dele, mas a verdade é que Deus pretendeu, durante todo o Antigo Testamento, falar com o seu povo, mas o seu povo continuamente o rejeitou, rejeitou a sua voz, se ensurdeceu para com Deus. A verdade é o que diz Oséias no capítulo 4, versículo 6. O povo perecia por falta de conhecimento de Deus, não porque esse conhecimento não estava acessível, mas porque o povo não o buscava, não tinha interesse por ele. Quando Deus falava, o povo se ensurdecia, o coração se endurecia e, apesar de escutarem a voz de Deus, eles não davam ouvidos ao que Deus dizia. Mas, depois de mais de 400 anos aparentemente em silêncio, Deus veio novamente falar com o seu povo. Mas se durante tanto tempo falar com seu povo através de juízes e reis e profetas não fez com que o povo se convertesse realmente, agora Deus não apenas envia um mensageiro, mas a própria mensagem. Ele não envia apenas alguém para pregar a palavra, mas ele envia a própria palavra. Porquanto João, no capítulo 1, diz: No princípio era o Verbo, a palavra que estava com Deus e que era Deus. O próprio Deus veio como palavra e se manifestou a nós. Se as pessoas não estavam escutando a voz de Deus, já não bastava mais gritar mais alto. O que Deus fez foi chegar mais perto. Muitas vezes, o que é preciso para ser ouvido é não gritar mais alto, mas sim chegar mais perto. Deus poderia demandar que seu povo subisse até o seu status, subisse até ele, subisse até o seu alto céu, mas sabia que isso não seria possível ao seu povo. Seu povo era limitado nessa forma. Assim, Deus se fez em forma de ser humano e ainda mais de servo, a fim de aproximar-se de nós, a fim de que nós o ouvíssemos mais claramente. Assim, depois de enviar a tantos juízes e reis e profetas, Deus então enviou o seu próprio Filho para nos dar a mensagem absoluta. E essa mensagem começa com sua própria vinda. Perceba que Deus não exigiu do ser humano um grau superior que não lhe era possível, mas ele, na verdade, diminuiu-se, a fim de empaticamente estar próximo de nós. O que o texto lido de Filipenses então nos ensina é que devemos aprender com Cristo Jesus. E quando conversarmos com outras pessoas e quando vivermos com as outras pessoas, não devemos exigir delas um grau de maturidade em esta ou aquela coisa que elas não têm. Nós temos algumas maturidades superiores em algumas coisas, porquanto vivemos a vida como a vivemos. Mas quando nos comunicamos e quando entendemos as outras pessoas, devemos ter a empatia de compreender que o que nós vivemos, a outra pessoa não viveu. Assim, você não deve tentar elevar a pessoa a um nível de maturidade em determinado aspecto que você tem, mas deve você se diminuir a ponto de compreender a visão da pessoa. Ao fazê-lo, Cristo não diminuiu a sua verdade, mas apenas a distância que havia entre ele e nós. Assim também devemos fazer, não diminuindo a verdade de Cristo que é em nós ou alguma maturidade que temos em algum aspecto, mas apenas aproximando, diminuindo as distâncias, compreendendo que a outra pessoa pode ver a vida, algum aspecto de outra forma, pela forma como viveu. Maior era a distância de Deus para conosco do que a nossa distância para com qualquer outra pessoa. Perceba que Deus, de seu alto e sublime trono, reduziu-se, humilhou-se, foi até a forma de um bebê.
Aquelas pequenas mãos que pareciam tão fofas naquele momento daquele bebê, eram na verdade as potentes mãos do mesmo Senhor que sustenta as igrejas e sustenta os pastores e o próprio universo com o seu poder. Aqueles pequenos olhos eram, na verdade, os próprios olhos que são hoje como chama de fogo do nosso Senhor. Ele diminuiu-se a esta forma. Assim, nós devemos também nos diminuir, buscarmos a humildade, a fim de entendermos os nossos irmãos em suas necessidades, em suas faltas, em suas deficiências. Assim devemos agir. Se queres tu ser compreendido pelas outras pessoas, entendido pelas outras pessoas, talvez o que você precise é não gritar mais alto, mas repito, diminuir as distâncias, chegar mais perto. Será que você pode orar comigo? Oro dizendo: Senhor, nosso Deus e Pai, ensina-nos a ter humildade similar à de teu Filho Jesus Cristo, que apesar de ser o próprio Deus, não ousou usurpar deste fato, mas pelo contrário, diminuiu-se e fez-se em forma de ser humano e ainda mais de servo, a fim de alcançar-nos, a fim de que ouvíssemos sua santa palavra, como hoje a podemos ouvir. Assim, Senhor, faz também com que possamos ser mais humildes, que possamos ser mais empáticos, que possamos entender as necessidades dos nossos irmãos e que possamos nos aproximar deles, ainda que sem diminuir a verdade do Senhor que há em nós. Ensina-nos, Senhor, a ser um pouco mais parecidos com o teu Filho Jesus Cristo. É o que eu te peço e já te agradeço, porque confio na vitória. Em nome de Jesus. Amém.